Bem-vindos ao canal Caminhos da História. Hoje, vamos explorar um capítulo sombrio da história romana, o reinado trágico do Imperador Cômodo. Prepare-se para uma jornada de luxo excessivo, tirania desenfreada e o início da decadência do grandioso Império Romano. Cômodo, como o imperador quase destruiu o império. No ano de 180 d.C., os cidadãos romanos testemunhavam a ascensão de um novo líder ao trono imperial. Cômodo, filho do filósofo e respeitado imperador Marco Aurélio, recebia as rédeas de um império em meio a expectativas e anseios. A sombra de seu pai pairava sobre Roma, uma esperança de continuidade da sabedoria e estabilidade que Marco Aurélio havia proporcionado. Entretanto, o destino, imperturbável e indiferente aos desejos dos homens, reservava planos diferentes para a grandiosa cidade e seu império. O reinado de Cômodo começava não apenas como a continuação de uma linhagem ilustre, mas como o prólogo de um período tumultuado e repleto de desafios para o Império Romano. Nas décadas compreendidas entre 181 e 185 d.C., o imperador Cômodo revelou uma transformação surpreendente, ao mesmo tempo alarmante. Desviando-se completamente dos assuntos de Estado e das responsabilidades inerentes à sua posição, Cômodo mergulhou em uma espiral de indulgências, afastando-se das questões sociais e políticas que exigiam sua atenção. Nesse período crítico, a megalomania de Cômodo atingiu seu auge. Ignorando completamente as demandas de governança, ele direcionou sua energia para competições atléticas e espetáculos de lutas de gladiadores. Em vez de abordar as crescentes preocupações do império, Cômodo se entregou a uma fantasia de grandiosidade, criando um abismo entre suas obrigações imperiais e suas extravagâncias pessoais. A autodenominação como Hercules Romanus revela não apenas a desconexão do imperador com a realidade, mas também sua tentativa extravagante de associar sua persona à mitologia e à força lendária do herói. Enquanto as preocupações do povo romano se intensificavam, Cômodo, em sua busca por entretenimento pessoal, lançava Roma em um cenário de extravagância sem precedentes, onde as necessidades e o bem-estar do império eram relegados a segundo plano. Este período sombrio marcou uma fase crítica na trajetória do Império Romano, onde a liderança negligente do imperador lançou as bases para os desafios vindouros. Entre os anos de 186 e 190 d.C., o Império Romano testemunhou o ápice da tirania sob o reinado de Cômodo, uma fase sombria que ficaria marcada nas páginas da história. Esse período tumultuado é caracterizado por uma série de purgas políticas, revelando um cenário de execuções brutais que atingiram até mesmo membros proeminentes da própria família imperial. O império, que anteriormente fora guiado pela sabedoria e filosofia estoica de Marco Aurélio, agora estava imerso em um reinado manchado pelo sangue e pela crueldade. A governança despótica de Cômodo alcançou proporções alarmantes, deixando um rastro de destruição que ecoaria pelos corredores do poder romano. No epicentro dessa turbulência, o Senado Romano, uma instituição que historicamente desempenhava um papel crucial na governança imperial, foi ignorado e subjugado pela vontade autoritária de Cômodo. Roma, outrora um símbolo de civilização e ordem, viu-se submersa em um governo que não apenas promovia as consequências nefastas das purgas sangrentas, mas também erodia as estruturas políticas que sustentavam a estabilidade do império. O brilho que outrora emanava da República Romana foi eclipsado pela sombra de um líder cujo reinado deixaria cicatrizes profundas e duradouras na narrativa do Império Romano. O preço pago durante esses anos turbulentos seria sentido não apenas naquela época, mas reverberaria nas crises e desafios que aguardavam o futuro do grande império. Caros espectadores do canal Caminhos da História, sabemos que vocês são apaixonados por conhecimento e aventuras no passado. Para aprofundar ainda mais sua compreensão sobre o intrigante reinado de Cômodo e outros momentos cruciais da história, temos uma novidade incrível para compartilhar. Apresentamos a nossa parceria exclusiva com a Amazon, oferecendo uma seleção cuidadosamente escolhida de livros fascinantes sobre o Império Romano, suas figuras icônicas e os eventos que moldaram o curso da humanidade. Essas obras proporcionarão uma imersão ainda mais profunda nos detalhes e nuances dos temas que exploramos aqui no canal Caminhos da História.
Ao adquirir esses livros por meio do nosso link na descrição, você estará não apenas enriquecendo sua biblioteca pessoal, mas também apoiando diretamente o crescimento do nosso canal. Então, clique no link na descrição, explore os títulos selecionados e leve a história para suas mãos. Entre os anos de 191 e 192 d.C., testemunhamos o Império Romano, antes uma potência robusta e imponente, cambalear à beira do colapso sob o peso das extravagâncias do imperador Cômodo. Nesse período crítico, as finanças imperiais, esgotadas pelas indulgências e excessos do líder, alcançam um estado alarmante de esgotamento, lançando uma sombra sombria sobre a estabilidade econômica do império. A situação se agrava ainda mais com a retirada de Cômodo das responsabilidades militares, uma decisão estratégica que debilita significativamente as fronteiras do império. As forças que, em tempos anteriores, garantiam a estabilidade nas fronteiras agora enfrentam negligência e abandono, expondo o império à vulnerabilidade diante de ameaças externas e internas. Essa retirada estratégica marca o início de um período sombrio na história imperial. A sombra iminente da crise paira sobre Roma, antecipando as turbulentas consequências que se desdobrariam nos anos seguintes. A grandiosidade do Império Romano, outrora incontestável, enfrenta um teste crucial, e a decadência que se avizinha é um prenúncio da profundidade dos desafios que o destino reservou para essa história majestosa. O Império, agora fragilizado, se vê diante de um capítulo incerto, e o legado de Cômodo lança longas sombras sobre os destinos que aguardam a grandiosa civilização romana. No ano de 192 d.C., o destino de Cômodo, o imperador cujo reinado fora marcado por tirania e excessos, atinge seu desfecho trágico. Em uma intriga que envolve membros da corte imperial e a poderosa guarda pretoriana, o imperador é assassinado. Este evento não apenas põe fim a um período sombrio de governança despótica, mas também desencadeia um capítulo crucial na história do Império Romano, o início da chamada crise do terceiro século. A morte de Cômodo não representa apenas a queda de um líder, mas simboliza o desmoronamento de estruturas políticas e a fragilidade de um império que, em tempos passados, parecia invulnerável. A trama que culmina na morte do imperador revela as fissuras na estabilidade interna do império e a desconfiança crescente entre as elites políticas e militares. Assim, enquanto o corpo de Cômodo jaz sem vida, a sombra de sua governança tirânica continua a pairar sobre Roma, desencadeando eventos que moldarão o futuro do império nos turbulentos anos que se seguirão, durante a crise do terceiro século. Hoje, exploramos os caminhos sombrios e intrigantes do reinado de Cômodo no Império Romano. Uma história repleta de excessos, tirania e eventos que ecoam pelos corredores do tempo. Entender o passado é essencial para compreendermos o presente. Se você apreciou essa jornada pelo passado, não se esqueça de se inscrever no canal Caminhos da História. Aqui, desvendamos os mistérios que moldaram civilizações e personagens que deixaram suas marcas indeléveis na trama da humanidade. E para aqueles que desejam contribuir para a continuidade dessas explorações históricas, a chave Pix estará disponível na tela. Sua generosidade nos permite continuar trazendo conteúdos fascinantes e educativos. Juntos, caminharemos pelos corredores do passado, iluminando os eventos que forjaram o nosso mundo. Obrigado por fazer parte dessa jornada. Até a próxima viagem pelos caminhos da história.